E aí pessoal, beleza? Continuando aqui mais um vídeo, né? Graças a Deus. Hoje é 11 de junho de 2024 e dando sequência à leitura do livro, eu continuo, né, a leitura do livro. Já estou na página 103. Achei bem interessante daqui algumas experiências que o autor ele traz, né? Ele aborda aqui na página 81. Eu grifei aqui, eu destaquei algumas páginas porque eu achei interessante algumas frases, né, alguns parágrafos aqui do autor, que são coisas que dá de a gente aplicar na nossa vida, no dia a dia. Gente que quer mudar, né, o nosso comportamento, que quer construir novos hábitos e abandonar os hábitos velhos, aquilo que não contribui com a nossa vida. Então achei bem interessante. E assim, eu tenho gostado da leitura do livro porque ele é prático, né? Às vezes, autores de livros e de vídeos, né, aqui mesmo no YouTube, trazem algum, seja em qualquer aspecto, em qualquer área da vida, trazem algumas experiências para a gente, só que tem uma disparidade muito grande às vezes da nossa realidade, ou seja, não tem como você aplicar na sua vida, no seu dia a dia, na prática, porque traz uma disparidade muito diferente da sua realidade, né? Esse livro não, ele traz experiências que se amoldam à nossa realidade do dia a dia de qualquer ser humano. Tem como você aplicar, tem como você viver na prática isso. Eu achei interessante aqui, o autor ele traz aqui no seu livro, ele aborda uma experiência, né? Como você construir um novo hábito, como você não ter tanta dificuldade para colocar em prática, para aplicar na sua vida um novo hábito. E ele vai dizer que, por exemplo, eu, trazendo para a minha realidade, eu quero criar, estou criando um novo hábito de leitura, né? De colocar em prática isso, de exercitar a leitura de fato, de criar um hábito de leitura, de construir isso na minha vida, no meu eu. Ele vai dizer que como que eu vou criar isso de uma forma mais fácil, digamos assim, de uma forma atraente, né? Ele vai dizer que para mim criar um hábito eu tenho que deixar ele de alguma forma que ele seja atraente, né? Que eu goste, que ele venha trazer prazer para mim. E aí eu tenho aplicado isso na minha realidade. Por exemplo, a leitura. Eu deixo o livro onde eu tenho acesso fácil, por exemplo, em cima da minha mesa. Quando eu acordo pela manhã, eu venho tomar o meu café, o meu livro já está aqui. Então eu já vou ler o meu livro. E aí ele vai dizer por que que isso é comprovadamente. Você vai construir um novo hábito quando você deixa aquilo de fácil acesso para você, onde sempre vai estar no seu campo de visão. Porque foi comprovadamente que 45% das vendas da Coca-Cola são de produtos, né, são de Coca-Cola, onde estão expostos ao campo de visão das pessoas, onde elas têm livre acesso, né, um acesso fácil às Coca-Cola. Por exemplo, uma prateleira que está na altura da visão das pessoas e algo onde a Coca-Cola, uma prateleira onde as Coca-Colas estão embaixo. 45% das vendas vai ser dessas que estão no campo de visão das pessoas que estão de fácil acesso. Então ele vai dizer que isso vai fazer você construir um novo hábito com mais facilidade, porque aonde você estiver vendo, andando, né, ou seja, onde você estiver andando, você vai estar vendo, ou seja, aquilo vai estar na sua mente, no seu campo de visão, e aonde você vai estar, consequentemente, se é algum produto consumindo, se é um livro lendo, e enfim, assim por diante, né. Então isso eu achei bem prático e é uma realidade, né? Porque eu tenho aplicado na minha vida, eu tenho deixado o meu livro de fácil acesso, onde eu vou, estou vendo ele, né? E aí, consequentemente, eu estou lembrando da leitura e logo após eu estarei lendo, né? Colocando em prática. Ele traz aqui uma frase bem interessante na página 82, ele vai dizer: por essa razão, uma pequena mudança no que você vê leva uma grande mudança no que você faz. Isso é com certeza, né? Isso é uma realidade óbvia, né? Aquilo que nós vemos é aquilo que nos leva a consumir pela influência, né? O que nós somos influenciados por aquilo que vemos. Aquilo que você vê, de alguma forma, vai impactar, vai influenciar na sua vida. E aí a gente pensa muitas das vezes, tudo aquilo que nós consumimos,
seja alimento ou conteúdos, principalmente pelas propagandas, né, que aparecem na televisão, na internet, nas mídias sociais, aqui mesmo no YouTube, em todas essas outras plataformas digitais. Não é por acaso que nós compramos o que vemos, nós consumimos os conteúdos, nós nos alimentamos daquilo que nós vimos, né, que nós vemos nas mídias sociais, na televisão, enfim. Porque, segundo alguns estudos e pesquisas, essas grandes empresas produtoras, seja de conteúdo, de alimento ou enfim qualquer outro segmento, elas investem bilhões de dólares em estudos, em pesquisas, por exemplo, em alimento, para saber como agradar o seu paladar, que tanto de açúcar, de sal, entendeu? Aquilo que vai viciar você. Essa é uma realidade. Jogos de aposta, conteúdo da internet, vídeos, entendeu? Tudo isso, essas grandes empresas, elas fazem um investimento milionário, bilionário de dólares e pesquisas de anos e anos de estudos para saber o que vai lhe prender, o que vai prender a sua atenção, seja num conteúdo ou o que vai o seu organismo, entendeu? Ali a sua dopamina, né? O que ela vai lhe viciar num alimento, por exemplo, ele vai trazer uma pesquisa da batata frita, entendeu? Dessas grandes lojas a qual elas investem milhões e bilhões em dólares, em estudos, em pesquisas, para saber como deixar perfeitamente agradável o sal, entendeu? As calorias, a gordura, tudo para agradar e viciar ali o seu paladar. Então não é por acaso, e é por isso que a nossa luta é difícil, para você abandonar um hábito, para você deixar um alimento não saudável por um alimento saudável. Então, assim, não é por acaso. Por trás há toda uma gama de estudo, há uma gama de pesquisas, né, e que nos leva ao vício. Ele vai trazer aqui um parágrafo interessante, né, também na página 83, que ele vai dizer assim: por comparação, criar estímulos visuais óbvios chama sua atenção para um hábito desejado. No início dos anos 90, né, na década de 90, a equipe de limpeza do aeroporto de Amsterdã instalou um pequeno adesivo que parecia uma mosca no centro de cada mictório. Aparentemente, quando os homens se aproximavam dos mictórios, eles apontavam para que pensava ser um inseto, ou seja, uma mosca, né? Os adesivos melhoraram sua pontaria e reduziram significativamente o escape, né? O escape ao redor dos mictórios. Análises posteriores determinaram que os adesivos reduziram os custos de limpeza do banheiro em 80% ao ano. Então a gente vê que o que nos influencia muito é aquilo que nós vemos, é aquilo que está no nosso campo de visão. E isso nos leva a comportamentos diferentes, dependendo do ambiente que você tiver. E aí ele vai trazer aqui algumas outras experiências também, na página 90. E vai dizer que ali na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, ali os soldados, né, americanos, eles ficaram viciados em heroína, né, durante a guerra, porque toda aquela adrenalina e tal, eles ficaram viciados nisso. E aí uma pesquisa vai dizer, um pesquisador, um cientista, né, ele vai dizer que como que eles se livravam, como que eles abandonavam esse vício, esse hábito. Ele vai dizer que quando os soldados retornavam para suas casas, né, para sua família, eles não continuavam no vício, ou seja, eles não tinham dificuldade para deixar o vício. E aí o que ele vai concluir na realidade? Vai dizer que para você mudar um hábito, ou então para você deixar um velho hábito, você tem que muitas das vezes mudar de ambiente, né? E isso faz total sentido. O ambiente em qual nós estamos inseridos, o ambiente em qual nós vivemos, ele influencia
na nossa vida, no nosso comportamento, inclusive ele influencia nas nossas decisões. Então isso é muito verdadeiro, é uma realidade do dia a dia. O nosso ambiente, o ambiente que você frequenta, o ambiente que você vive, ele de alguma forma ele transparece para as pessoas quem você é, quem nós somos, dependendo do ambiente que eu frequento, que você frequenta. Então a mudança de ambiente, o ambiente que nós frequentamos, ele influencia nos nossos comportamentos, e isso é muito interessante, porque muitas vezes você frequenta ou você está inserido num ambiente tóxico, a qual ele compromete, inclusive, o seu desenvolvimento pessoal. Então isso é algo ao qual nós devemos observar, qual o nosso ambiente e como mudar o nosso ambiente, porque é possível, né, mudar o ambiente em qual nós estamos inseridos e o ambiente em qual nós vivemos. Ele vai dizer que perseverança, né, que o autor também vai trazer na página 91, que perseverança, que garra, determinação faz parte do sucesso, né, a força de vontade faz parte do sucesso, mas ele vai dizer, mas a maneira de melhorar essas qualidades não é desejar que você seja uma pessoa mais disciplinada, mas sim criar um ambiente mais disciplinado, né? Isso também faz total sentido. E aí ele vai finalizar, né, aqui, eu vou finalizar aqui o vídeo. Ele vai trazer aqui um resumo, né, dessas páginas, desse capítulo, a qual ele aborda essas experiências na prática, né. Ele vai dizer assim no resumo do capítulo: como criar um bom hábito. Aí ele vai dizer: anote os seus hábitos atuais para que se conscientize deles. Use as intenções de implementação, como eu irei, tipo, esse comportamento, eu irei, um comportamento, fazer um comportamento, as horas, um horário tal e local tal. É aquilo lá que eu falei, anotar é muito primordial para você construir um novo hábito e abandonar, deixar aquele hábito antigo, aquele hábito a qual você quer de fato se livrar dele. Então você anotar o local, o horário, o dia, isso é muito interessante porque você já tem na mente, o seu consciente de já está concentrado naquilo a qual você quer colocar em prática, naquilo a qual você vai fazer. E aí, estando anotado, você vai estar sempre lembrando e você vai diretamente colocar em prática. Você não vai ter dificuldade ainda em pensar o que vai fazer. Você já vai colocar em prática aquilo que você sabe que tem que fazer. Bom, no mais é isso. Eu já estou aqui na página 103 e eu achei bem interessante, né, o vídeo, ou melhor, essas páginas do livro, né, ele vai trazer coisas, como eu falei, que dá de colocar, de a gente aplicar no nosso dia a dia, na prática, são coisas do dia a dia de qualquer pessoa. Então, resumindo, para você construir um novo hábito, você tem que deixar esse novo hábito de alguma forma atraente para você, para sua pessoa. Como eu disse, na minha realidade é o livro, né? Eu quero estou criando esse hábito de leitura no meu dia a dia. E eu tenho sempre deixado meu livro onde eu tenho fácil acesso, por exemplo, na minha mesa. Quando eu acordo pela manhã, que eu escovo meus dentes, tomo meu banho, eu venho para a mesa para tomar meu café, o meu livro já está aqui, né? E claro, eu leio primeiramente o meu outro livro, né, que é a minha Bíblia. E eu primeiramente medito nela, que também eu já deixo em cima da minha mesa. Leio a minha Bíblia e posteriormente eu vou ler o livro, né, o meu outro livro que é este livro aqui, né, o Hábitos Atômicos. Então isso de fato tem me feito mais produtivo, eu tenho gostado dessa nova rotina, tem me feito mudar alguns comportamentos a qual eu queria mudar, mas não tinha força, motivação. E aí eu, com a leitura deste livro, eu tenho colocado em prática, tem me ajudado, tem me motivado. E também, como eu falei, com os próprios vídeos, né, eu coloquei na minha mente, eu assumi um compromisso comigo mesmo de colocar esses vídeos aqui, então isso tem contribuído com a minha vida, com o meu desenvolvimento pessoal. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, compartilhem
que vocês deixem nos comentários também experiências de vocês, algum vício que você tem desejo, tem lutado, né, para mudar, para abandonar, para deixar, tem lutado para construir novos hábitos e não tem conseguido, tá bom? Valeu, um abraço.